Olá, meus caros. Hoje continuaremos a trazer assuntos curiosos para você. Bora pro vídeo. A verdade sobre fantasmas e aparições sempre foi um tema envolvente, cercado por mistério e curiosidade. Desde os primórdios da civilização, histórias sobre entidades sobrenaturais têm fascinado a humanidade, levando-nos a questionar o que realmente acontece após a morte e se há algo além do que podemos ver e tocar. Mas o que realmente sabemos sobre esses fenômenos que tanto nos intrigam? Comecemos pela origem das crenças. Ao longo da história, diferentes culturas desenvolveram suas próprias interpretações sobre a vida após a morte. Para os egípcios, a vida continuava em um além, onde o coração do falecido era pesado contra uma pena. Os gregos acreditavam em Hades, um reino onde as almas vagavam. Já os nórdicos falavam de Valhalla, um lugar de honra para guerreiros. Essas narrativas moldaram a maneira como as sociedades lidavam com a morte e o luto. E, em muitos casos, os fantasmas surgiram como uma extensão dessas crenças. Na Idade Média, a ideia de fantasmas ganhou uma nova dimensão. As pessoas acreditavam que as almas dos mortos podiam retornar ao mundo dos vivos por diversas razões. Para buscar justiça, para se despedir, ou em alguns casos, para atormentar aqueles que haviam cometido injustiças em vida. As aparições eram vistas como presságios, sinais de que algo não estava certo. E muitos relatos surgiram de pessoas que afirmavam ter visto ou sentido a presença de entes queridos falecidos. A Igreja, por sua vez, tinha uma visão ambivalente sobre o assunto, muitas vezes condenando essas crenças como heréticas, mas ao mesmo tempo reconhecendo o poder do sobrenatural na vida das pessoas. Com o passar do tempo, o interesse por fantasmas se intensificou, especialmente durante o século XIX, com o surgimento do Espiritismo. Fundado por Allan Kardec, o Espiritismo propunha que os espíritos dos mortos podiam se comunicar com os vivos, trazendo mensagens e ensinamentos. Essa ideia cativou muitas pessoas, que buscavam conforto e respostas para a dor da perda. As sessões espíritas se tornaram populares, e as histórias de aparições e comunicações espirituais proliferaram. O que antes era visto como tabu, agora se tornava uma busca legítima por entendimento e conexão. Mas, à medida que a ciência avançava, o ceticismo começou a se infiltrar nas crenças populares. O século XX trouxe uma nova era de racionalidade e investigação científica. Muitos começaram a questionar a existência de fantasmas, atribuindo experiências sobrenaturais a fenômenos psicológicos, ilusões ópticas ou até mesmo a condições ambientais, como mudanças na temperatura e na pressão atmosférica. A parapsicologia emergiu como um campo de estudo que tentava entender esses fenômenos, mas mesmo assim, a ciência não conseguiu oferecer respostas definitivas. Isso deixou um espaço aberto para que as histórias continuassem a ser contadas e para que a imaginação humana criasse novos mitos. Gostando dos nossos vídeos? Siga nosso canal Como Assim? Curiosidades. Segue o vídeo. As aparições, por sua vez, tornaram-se uma parte integrante da cultura popular. Filmes, livros e séries de televisão exploraram o tema, alimentando o fascínio coletivo. Histórias de casas assombradas, fantasmas vingativos e espíritos protetores tornaram-se comuns, contribuindo para a construção de um imaginário que mescla medo e curiosidade. No entanto, por trás de cada relato de assombração, há uma história humana, um desejo de compreender o desconhecido e de lidar com a perda. É importante lembrar que a experiência de um fantasma ou uma aparição é profundamente subjetiva. Para muitos, a sensação de presença, os sussurros no escuro ou as sombras que se movem no canto do olho são momentos que desafiam a lógica. Essas experiências podem ser explicadas por fatores psicológicos, como o luto, a solidão ou o estresse, mas para aqueles que vivenciam esses momentos, a linha entre o real e o imaginário se torna tênue. A necessidade de acreditar em algo além da vida material é uma característica intrínseca da condição humana. O medo do desconhecido, a dor da perda e a busca por significado nos levam a explorar o que está além da nossa compreensão. Além disso, as histórias sobre fantasmas muitas vezes refletem questões sociais e culturais. Em muitas culturas, as aparições estão ligadas a traumas coletivos, como guerras, genocídios ou desastres naturais. Os fantasmas podem ser vistos como simbolismos de memórias não resolvidas, de injustiças que clamam por reconhecimento. Quando uma sociedade não consegue lidar com seu passado, as aparições podem se tornar uma forma de trazer à tona essas questões, forçando uma reflexão sobre o que foi vivido e o que ainda precisa ser curado.
Por outro lado, há aqueles que defendem que a crença em fantasmas e aparições pode servir como um mecanismo de coping, uma maneira de lidar com a dor da perda. A ideia de que nossos entes queridos ainda estão por perto, de alguma forma, pode proporcionar conforto e esperança. Essa conexão com o além pode ajudar as pessoas a processar o luto e a encontrar significado em suas experiências. Nesse sentido, a verdade sobre fantasmas pode não estar apenas na sua existência ou não, mas na função que desempenham em nossas vidas emocionais. As investigações modernas sobre fantasmas, muitas vezes realizadas por grupos de caça-fantasmas, tentam unir a ciência e o sobrenatural. Equipados com câmeras, gravadores de áudio e sensores de movimento, esses investigadores buscam capturar evidências de atividade paranormal. Embora muitos considerem essas práticas como entretenimento, elas também levantam questões sobre a natureza da realidade e a percepção humana. O que é real? O que é ilusão? Essas perguntas permanecem sem resposta, desafiando nossa compreensão do mundo. A verdade sobre fantasmas e aparições, portanto, é complexa e multifacetada. Ela envolve crenças culturais, experiências pessoais, traumas coletivos e a eterna busca por respostas. Embora a ciência possa não ter fornecido uma explicação definitiva, a crença em fantasmas continua a ser uma parte vital da experiência humana. Seja como símbolos de luto, reflexões de injustiça ou simplesmente como manifestações do nosso desejo de conexão, os fantasmas permanecem como um mistério que nos instiga a explorar o que está além do tangível. Assim, ao olharmos para as sombras que dançam na penumbra, talvez devêssemos nos perguntar não apenas se os fantasmas existem, mas o que eles significam para nós. Afinal, a verdade sobre o sobrenatural pode estar menos em suas aparições e mais nas histórias que contamos sobre eles, nas emoções que evocam e nas lições que nos ensinam sobre a vida e a morte. Em última análise, os fantasmas podem ser mais do que meras assombrações. Eles podem ser reflexos de nossa própria humanidade, lembranças de que, mesmo após a morte, o amor e a memória continuam a nos unir. Obrigado por assistir ao nosso canal Como Assim? Curiosidades. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. Comente aqui o que achou e compartilhe com seus amigos. E claro, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Nos vemos no próximo.